Ok. Eu vou colocar esse aqui. Eu acho que dá certo, né? Eu vou colocar esse aqui só para adicionar o PowerPoint. Ok. Apaguei aqui, viu, gente? Então, eu vou ter que retomar, né? Aí minha cabeça ficou meio perdida. Agora aqui. Ah, que beleza. Tenho duas vezes. Olha só, qualquer coisa vocês vão falando, tá? Eu não vou ver aqui agora, não, mas vocês vão falando. Então, eu estava falando sobre a minha experiência, eu vou tentar encurtar, tá? Com o alemão, principalmente, eu vou falar do alemão, eu ia dar o exemplo da série Dark, porque Dark é uma série alemã, a princípio, né? Assim como muitas pessoas fazem, eu coloquei em inglês, por quê? Como a série é muito complexa, eu pensei assim na época, eu falei, poxa, eu não queria ficar presa assim à legenda, sabe? E eu não tinha vocabulário ainda nenhum de alemão. Tinha mal começado assim, a estudar. E aí eu peguei, não coloquei de novo a apresentação, gente. Vou deixar assim, tá? Depois vocês me xingam. E aí eu comecei a estudar no Duolingo. Aí é isso que eu queria colocar aqui para vocês, né? Eu estou dando um exemplo de dois, tá? Tem Memrise, tem Babel que o povo gosta de utilizar, tem vários assim de pronúncia, de vocabulário, tem vários que você pode utilizar. Mas eu gosto muito de usar o Duolingo, e aí a gente tem Zé, eu sei que estuda muito francês, Carol estuda inglês lá, Ingrid estuda espanhol, então assim, é bem diversificado, né? Tem um pessoal que gosta muito do Duolingo. E aí eu tenho minhas críticas assim, mas o aplicativo tem melhorado bastante. E aí meu conhecimento assim de vocabulário alemão, ele foi aumentando. São coisas básicas, são, mas em vez daquele desespero assim de pensar, aí agora eu reassisti a série em alemão. Em vez daquele desespero de pensar, meu Deus, eu estou entendendo 5, 10%. Você devia falar, poxa, meu Deus, que bom, eu tô entendendo 5, 10%, entendeu? Então, sem aquele desespero de, não estou entendendo 100%, né? O objetivo, gente, de cara, não é esse. O objetivo é, entenda alguma coisa. Primeira vez, no terceiro ano do ensino médio, sim, no terceiro ano do ensino médio, eu assisti Toy Story em inglês, na sala de aula. O que eu entendia? Thank you, entendeu? Sei lá, let's go, come on, não sei o quê. Então, umas coisinhas assim que com o tempo eu fui acostumando meu ouvido, né? E fui entendendo. Deixa eu voltar aqui botar minha cara aqui. E fui entendendo, entendeu? Então, o objetivo, coloquei em português, olha. Tamara, por exemplo, colocou em português, porque junta muita coisa na cabeça. Então, assim, eu assisti primeiro, né? Embora tenha gente que tenha me criticado, a pessoa que me criticou não está aqui. Eu assisti primeiro em inglês, as duas primeiras temporadas, e aí essa semana, né, para assistir a terceira, eu assisti em alemão. E aí com a legenda, inclusive, em português. Porque eu senti que para eu aprender seria melhor. Mas no Duolingo eu aprendo italiano, espanhol, alemão e tal, como se fosse falante de inglês. Então eu fico trabalhando isso, entendeu? Mas como a série é muito doida, eu falei, não, eu não vou fazer isso não. Eu vou, assim, daria para fazer, mas eu sinto que eu ia aprender muito mais, né? Dessa outra forma. Então você tem que ver como você aprende melhor. É porque que eu tô falando assim, meu Deus, Dani falou que ia falar sobre aprendizagem de inglês e está falando do alemão. Porque eu vejo como é para o aprendiz hoje, né? Alguém que está começando hoje, ó, há alguns anos aí, poucos anos do, da ampliação da internet para cá, porque assim, de uns tempos para cá a gente tem tido mais acesso, a gente usa, né, o nosso mini computador
E a gente faz tudo. A gente celular, se você usa para trabalhar, é um e-mail que você manda, é conversa, desde conversas com seus amigos até conversas mais profissionais, então é tudo. E aí, o aplicativo do Duolingo é um exemplo, né? Só um exemplo, porque realmente tem muita coisa por aí. Imagina em inglês ou alemão. E eu achava, por exemplo, assim, já está falando isso aí, eu achava assim, principalmente Dark, né? Eu falava, gente, que coisa doida, as palavras são enormes, embora nós tenhamos também em língua portuguesa palavras enormes, mas a nossa língua materna, e nós temos um padrão silábico, né? Então, quando você vai para o alemão, é um outro padrão. Então, é difícil, assim. Mas eu ficava assim, nossa, eu acho que vai ser muito difícil. Mas, assim, o que que eu faço? Né? Eu ainda não estou na fase de anotar. E aí eu vou partir para a parte do durante, né? Mas, assim, o que que você precisa fazer antes de assistir qualquer coisa, né? Em inglês? É ver o quanto de vocabulário você sabe. Então, considerando as outras línguas que eu estudo, eu percebo que eu não tenho como, por exemplo, se eu colocar uma coisa hoje em finlandês, em japonês, entendeu? Eu não vou conseguir entender nada de nada, porque eu não tenho vocabulário nenhum em relação, né, a essas línguas. Então, quanto de vocabulário você tem? Então, não basta só falar, eu, eu quero aprender só com séries e filmes, sabe? Eu acho que você vai aprender, vai, mas você vai aprender menos, entendeu? Você vai ter uma dificuldade maior, né, para adquirir esse vocabulário, assim. Agora também tudo vai depender muito, assim, do quanto você... Deixa eu remover essa outra, né, Dani? Ninguém me deu um toque para remover a outra. Isso vai depender muito do quanto você tem contato, o que você assiste e tal. Só que aí, o antes, né, importantíssimo, né, o que que você faz? Ah, você precisa necessariamente só assistir a coisas para você adquirir esse vocabulário? Não, você pode utilizar esses aplicativos, ouvir muita música, quem falou de música acho que foi o Robert Val, né? Ouvi bastante música, né? Música me preparou muito, né? Música foi assim fundamental para o meu listening, né? E preparar muitos ouvidos, gente, muito, 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 porque tem horas assim que a gente escuta certas coisas, existem sons que são muito semelhantes, entendeu? E aí, até uma cena que eu trouxe de Despicable Me, que vocês vão ver isso, tem sons que podem confundir muito. E eu vejo isso nas atividades que eu faço lá no meu Insta, né, que muita gente acaba se confundindo por causa de sons que são muito semelhantes, né? Pares mínimos e tal. A outra coisa que eu coloquei foi o Cake, tá? O Cake é um aplicativo, e agora eu estou usando o celular, a ideia era mostrar nos celulares, mas o Cake é um aplicativo que ele vai fazer tipo o que eu faço já na minha aprendizagem, e que eu tenho feito lá no Insta. Ah, chegou. Chegou quem me criticou que eu assisti Dark em inglês. E aí, o Cake, ele vai pegar cenas, né, de filmes, animações. Sério, eu não cheguei a ver, não. Mas, porque eu acabo não utilizando, mas eu gosto de baixar para mostrar para as pessoas. E aí, porque o que o Cake faz, eu já faço no dia a dia. Então, às vezes, para facilitar a vida da gente, né, o aplicativo ele vai lá mostrar uma cena e aí tem as falas embaixo, você vai acompanhando e depois você vai, tipo assim, você pode tanto reproduzir, né, isso você vai falar e ver como é que você está falando e também você pode, tipo, completar, tem umas atividadezinhas e são cenas bem curtinhas. Eu falo também muito com os meus alunos, poxa, mas como é que eu vou assistir 2 horas de filme? Ou uma série, né? Você tem série como Friends, que vai ter mais ou menos, sei lá, 25 minutos. Você tem séries como Dark, que agora na terceira temporada tem episódio de 1 hora e 5 minutos, eu acho. Então, deve estar salvo. Eu acredito que esteja. E aí, e tem essas séries que vão ter episódios mais longos, entendeu? Mas aí
Aí é o seu critério. E é como eu falo assim, gente, 15 segundos. Eu faço atividades com 15 segundos de cena lá no Insta. E as pessoas veem, assim, o tanto de coisas que dá para pegar, entendeu? Para aprender, para compreender do contexto. O que fazer durante? Eu fiz um slidezinho lá, mas a gente já fala aqui. O que fazer durante, tá? Vai depender muito de como você quer aprender, ok? Mas depois desse ano, se você tentar ao máximo pegar esse vocabulário, o durante você tem que ver a questão, né, do áudio, você vai, lógico, colocar em inglês. Precisa necessariamente ser uma coisa que, né, que tem um áudio original em inglês? Não. Eu conheço muita gente que pega série em espanhol e bota em inglês, série alemã, igual eu fiz com Dark, e coloca em inglês, entendeu? Então, assim, não precisa, né? Eu pego, por exemplo, Madagascar, né, que originalmente tem um áudio em inglês, e boto em italiano, e boto em alemão. Então, assim, você vai escolher. Tem que ver também quais são as opções, né? Tem horas que a gente não tem opção. Eu mesmo, meus acho que minhas 3 primeiras temporadas de Friends na vida foi com legenda em português ainda, porque não tinha outra opção. Era baixado e aí não tinha jeito. E aí, assim, o que fazer durante? Aí muita gente fala bastante coisa sobre isso, né? Tem gente que meio que condena as pronunciações. Então, você fala. Vai depender de accent, né? Roberval, eu acho. Eu acho que é isso que você está falando. Então, no caso do durante, o que eu sempre fiz muito com Friends, principalmente depois que eu passei a reassistir, anotar. Entendeu? Eu vejo que muita gente aprende assim. Às vezes você quer fazer a mão lá mesmo, né? Handwriting e tal. Eu gosto muito de anotar mesmo, assim. Eu pego o caderno, eu tenho aqui a anotação da época que eu reassisti Friends. Até hoje está aqui, os exemplos e tal. Ah, Dani, mas eu quero. Eu até fiz aqui o slide, e no slide eu botei isso mesmo, né? O que fazer durante, né? Esse momento aí que você está assistindo o filme. Aí alguém poderia falar assim, comer pipoca, né? Tem esse momento que você vai ter do lazer, que você não tô afim de anotar nada, não tô afim de fazer nada. Tem. Mas se você quiser realmente aprender ainda mais, entender? Estudar de forma mais sistemática, o legal mesmo é você fazer alguma coisa com isso. Ou anotar, aí tem duas formas de treinar, inclusive speaking, né, através de filmes e séries, que é uma imitation e outra shadowing. Então, assim, no imitation você vai fazer, eu faço isso muito, tá? Eu tô assistindo as coisas, às vezes tô até lá no cinema e tal, aí eu fico, tal pessoa falou alguma coisa, sei lá, é, once in a blue moon, Once in a Blue Moon, por exemplo. Aí eu vou lá e repito isso, tá? E fico, né, a depender se for uma coisa assim que eu, poxa, eu não sei muito bem o que isso significa, eu vou pesquisar, entendeu? Porque nós estamos em estado permanente de aprendizagem, gente. Não é uma coisa assim, parou, né? Eu comecei a estudar inglês lá atrás e hoje eu não vou estudar mais. Eu estou afim só de estudar espanhol, entendeu? Não é assim. A nossa vida toda estudando, inclusive nossa própria língua materna. O shadowing vai ser tipo um sombreamento, né? Tem pessoal que. Jéssica. Eu faço muito. Assim, eu não tenho problema nenhum, gente. Pegar os bonecos aqui, vou pegar o BB-8 e vou começar a conversar com ele, entendeu? Hey, how are you? Né? How are you doing? Né? Fazer igual de hoje. Então, assim, que vergonha que você vai ter de ficar falando sozinho se você tá sozinho? Entendeu? Você vai ficar com vergonha do BB-8, por exemplo? Você não vai. Então, assim, são coisas que você pode fazer. O shadowing já é assim, você vai escutando e vai falando junto, entendeu? Você vai escutando ali, por isso que fala que é tipo um sombreamento, né? O personagem vai falando e você vai atrás falando também. Você pode, sei lá, também pegar e, né, tem lá Meredith e Derek, lá em Grey's Anatomy. Aí você faz Meredith e, né, na parte da fala dela você tira ela
e faz um teatrinho lá com o Derek. Então, assim, muitas coisas que você pode fazer, entendeu? Que são coisas simples, tá? E, assim, eu sempre anoto. Inclusive, estudando um Duolingo, eu anoto. Porque, principalmente essas línguas, assim, mesmo o alemão, que tem a semelhança com o inglês, eu tenho dificuldade. O povo fala assim, nossa, mas é bem parecido com o inglês. Gente, tem muita coisa diferente. Ah, sim, pois é. Muitas vezes a gente tem que ter cuidado com essa forma, assim, como a gente aceita essa pronúncia aí. Olha, Zé Linda, ótimo. Aí Zé vai compartilhar uns textos, beleza. Eu vou tentar correr aqui, tá? Para não demorar ainda mais. Então, assim, o durante, uma coisa importantíssima. Eu sei quando eu estou assistindo alguma coisa e simplesmente eu posso, mas eu acho que eu não consigo fazer isso totalmente. Mas há momentos nos quais eu foco no contexto, né? Eu foco naquilo que está acontecendo e tal, e não paro muito para entender a parte da língua, né? Eu falei isso, por exemplo, em relação ao alemão. No geral, eu tento sempre ficar. Aí tem umas palavras assim, como, sei lá, vassar. Eu já sei que é água. Aí você vai falar, Dani, mas aí são palavras soltas? Não. O tempo todo o povo fica falando isso na série. O tempo todo é I'm sorry, I'm sorry. O tempo todo é pedindo desculpa. E dunk, né? Que é thank you. Vou até mostrar aqui para vocês verem que não é assim. Tem semelhanças, né? Mas não são assim muitíssimas, não. Eu não estou com o apagador aqui para apagar outro. Mas assim, por exemplo, dunk, né? É uma palavra que aparece muito, né? Que é thank you, ok? Então, assim, tem palavras que vão ser bem parecidas, tem outras que não. E aí, o que me preparou muito para isso foi o Duolingo, ok? O Duolingo, tanto também para as coisas de espanhol, quanto para as coisas de italiano, e vai depender. Se você sentir, assim, muita segurança já com o vocabulário que você tem de inglês, a colocar a legenda em inglês mesmo, a depender da série do filme, vai ser ótimo. Eu confesso, tem filme que o inglês do povo é tão doidão, tão assim, fala tão rápido, é tão embolado, é tão pra dentro, às vezes, que é melhor você botar uma legenda em inglês, pelo menos, porque você vai ter dificuldade. A questão do depois, né? Porque também a gente pensa assim, tá, eu assisti, eu vi, né? Eu anotei até algumas coisas, eu tentei fazer o imitation, eu fiz um pouco de shadowing e tal, e agora, né? O que você pode fazer depois? Você pode ver o quanto você aprendeu, né, dessas coisas que você assistiu. Tentar, inclusive, a gente não fala muito de writing quando a gente está falando de assistir, né? A gente não fala muito de escrita, mas você pode tentar escrever aquilo que você lembrar mais ou menos assim, entendeu? Esses scriptzinhos, né? Eu gosto muito de trabalhar. Então, assim, você pegou aquela cena ali, você assistiu algumas vezes, você pode anotar esse script. Ah, Dani, mas isso é cópia? Eu garanto para você, alguma coisa você vai aprender também. E tentar usar isso no seu cotidiano, entendeu? Nas relações. Ah, mas eu não tenho com quem conversar. Assim, nós estamos falando no geral, é, ó, inglês britânico mesmo, gente, é uma coisa. E sul dos Estados Unidos também. Agora, inglês britânico, Harry Potter, né? Harry Potter é difícil. Eu assisto com a legenda em inglês. Na verdade, assim, como eu tenho reassistido, né, também, eu tenho até que rever aí também a saga. Então, assim, esse processo do depois também é importante, entendeu? Para você não ficar assim, poxa, não estou usando isso para nada. E aí tem muitas vezes a gente fala, eu não tenho com o que conversar. No caso especificamente do curso de inglês, você tem seus colegas, entendeu? A depender até os professores, né? Eu tinha aluna no ensino fundamental que era super fluente em inglês, assim. E aí, e assistia muita coisa, e espanhol também. E aí, até hoje, a gente conversando assim,
né, um direct, alguma coisa, o WhatsApp, sei lá, 80% das nossas conversas são em inglês. Então, a gente precisa praticar, entendeu? Seja com speaking, seja com writing, né? E ouvir sempre. E também não fica muito afobado, vou falar, quero falar logo. Não, escuta bastante, escuta muito, entendeu? E aí vai falando aos poucos, porque a fala, né? Ela vai funcionando. Vou botar a outra Daniela Duarte de volta aqui para compartilhar só mais uma vez, tá? Esse negócio do. Ah, já sei o que tô fazendo errado, gente. Peraí, rapidinho. Eu quero mostrar os exemplos de séries para vocês, só um minuto. E aí eu trouxe aqui mais um pouquinho demais, viu? Lógico, então, 3 de cada, alguns exemplos para a gente trabalhar. Eu acho que vai ser assim mesmo. E aí, alguns exemplos para a gente trabalhar. Tava dando certo antes, mas eu não sei explicar, não, gente. Aí, pronto, ótimo. E aí, assim, o cake aqui, ó, quem ainda não conhece, eu acho legal. Principalmente para quem quer começar a entender mais aqui, assim, o que se fala nos filmes, nas séries, o que fazer depois de assistir, né? O que eu estava falando mais ou menos, tentar utilizar ao máximo. Eu sempre sou muito assim, tudo que eu aprendo eu fico tentando, sabe? Até uma atividade, mas eu faço alguma coisa. E eu trouxe aqui, foram 3 de cada, tá? Porque vai ser muita coisa, isso vai depender muito de gosto, como eu falei. Tem gente que gosta de Star Wars e tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de Harry Potter, tem gente que não gosta. Eu não vou falar sobre os filmes, mas assim, acho que Black Panther não tem ainda na Netflix, não. Mas quem puder, né, quem tiver acesso, é maravilhoso, né? Assim, eu gosto muito de filmes com super-heróis, tá? Marvel, DC, principalmente Marvel. Esse The Intern, que tem uma linguagem mais leve, uma comédia assim, sabe? Que ao mesmo tempo faz a gente chorar. Então é bem legal. E esse The Boy Who Harnessed the Wind, que a gente trabalhou lá na UNEB, eu sei que foi com mais de 2 turmas, acho que foram as 3 turmas que, né, com as quais a gente trabalhou esse filme, e é muito bom, principalmente porque vai fugir dessa coisa do accent, né? Como o Pedro estava falando, tem horas que a gente está tão habituado a ouvir, né, por exemplo, um inglês americano que é complexo também, né? O inglês americano não dá para você simplesmente falar de um jeito X e acabou. Você tem uma estrutura padrão em algumas coisas, mas você tem sim diferentes pronúncias. Tem pessoas que eu já vi casos assim próximos de pessoas pronunciando coisas que eu ficava, o que é isso que a pessoa está falando, entendeu? Então por isso que é importante a gente diversificar. E aí, quando eu falo diversificar isso aqui, eu não estou falando também só de questão de accent, né? De cultura, é muito importante, né? Eu sei que a nossa cabeça é muito voltada, assim, para o cinema hollywoodiano mesmo, né? Mas, assim, até mesmo de temas. Porque se você pega e, sei lá, o filme ou série da área médica, você só vai assistir, sei lá, coisas históricas. Você vai sempre focar só naquele tipo de vocabulário, entendeu? Suits, para mim, é um desafio, porque são várias coisas da área de direito que eu fico assim aprendendo ali, porque eu não sei, nem em português. Coloquei aqui 3 exemplos de animações, eu sou apaixonada por animação. Madagascar, eu assisti o 1 e o 2, assim, italiano, gostei muito. No 3, não tinha opção. Acho que foi isso. Acho que foi Madagascar. Estou tentando lembrar. E Despicable Me. Não, foi Despicable Me. Despicable Me. Que o 1 e o 2 tem italiano, o 3 não tem. E Shrek, né? Que é
Uma animação, assim, que eu acho que todo mundo gosta. Friends Forever, Dark, que entrou para a minha lista de séries favoritas. Caberiam milhares aqui, tá? Mas essas eu acho que são as do coração mesmo. E Grey's Anatomy, que Grey's Anatomy é assim, foi uma série também mais tardia assim na minha vida, mas eu gosto muito. E outra série médica que eu gosto muito é House, ok? Deixa eu interromper aqui agora. Tá, gente, como eu falei, é um diálogo assim, me estendendo. Agora eu tô tentando voltar aqui. Eu acabei me estendendo, eu peço desculpas, mas assim, eu acho que a internet caiu. E aí, no que a internet caiu, deu um BO com som aqui. Mas a gente conseguiu se virar. Quem vendeu o peixe foi a Eliana. The Intern. É muito. Eu gostei muito, viu? Eu nem esperava. Assim, na verdade, quando eu olho para Anne Hathaway, eu já sei que eu vou gostar, né? E aí, eu só não gosto de. Como é que é? O fim? Não é o fim, não. Esqueci agora. Mas eu acho que é o fim. Cadê? Eliana falou o quê, gente? Que tá vendendo o peixe dela? Olha, Pedro sempre com coisas diferentes, né, gente? Túmulo dos Vagalumes. É um negócio meio pô, assim, né? Edgar Allan Poe, essa coisa do túmulo. Gente, a Eliana vendeu. Quando eu conversei inglês pela primeira vez com um estrangeiro, eu utilizei muitas palavras, até frases de músicas e filmes. Zéu. Então, eu mesma, assim, tirando eu sou muito uma exceção em várias coisas, porque tem gente que acha que não se aprende inglês em escola pública e nem em escola particular, né? Quer dizer, meu inglês foi do iniciozinho, aí ficou um meio, assim, sem eu estudar, e o segundo, terceiro ano do ensino médio eu aprendi muito, minha professora falava muito inglês. E, tirando isso, música e o livro didático também, que tem gente que joga na fogueira e fala, não presta. Mas foi meu contato para adquirir vocabulário, foi muito livro didático. Na música precisamos ter atenção ao sotaque do cantor, a musicalidade. Uhum. Muito bom, gente. Muito bom. A cara de Pedro. Eu vou ter que assistir, eu vou ter que anotar esse túmulo dos vagalumes aqui. Pronto. E aí eu me aventurei também a aprender, tipo, umas duas palavrinhas lá em japonês. E, assim, eu vejo que não é uma coisa também tão do outro mundo, não. Gente, para chorar mesmo. Eu não vou assistir então, não, viu? Gente, vocês gostaram? Na verdade, peraí. Eu já tô pulando as coisas. Ó, rapidinho. Isso. Um dia, eu falei um fim. Eu tava tentando lembrar. Um dia. Gente, um dia, quem gostar, ó, passe bem, viu? Porque eu não gosto, não. É, a pessoa que bota Anne Hathaway naquele filme não tem amor no coração. Eu vou mostrar uma cena de Despicable Me, curtinha, tá? Aí tem uma atividadezinha, mas assim, o que que eu pensei? Eu tenho até algumas worksheets aqui, que são atividadezinhas que também é uma ideia para a gente estudar. Que são atividadezinhas, quem já é meu aluno já sabe. Eu acho que todo mundo que está aqui, né? Vai rolar sorteio. Deixa eu ver aqui. Vou sortear. Poxa, e agora vai rolar sorteio. Mas eu não tenho como fazer um sorteio aqui agora, não? Quem sabe na próxima. Ó, Pedro, você, viu? E aí, olha aí, tem muita coisa. Esse aí mesmo já me recomendaram também, Joyce. E aí, geralmente, assim, quem já foi meu aluno sabe dessas worksheets, né? Que eu faço uma atividadezinha. E hoje eu fiz com uma cena de Despicable Me. Gente, não vai não, tá? Não vai não, tá? Não vai não. Pronto. Estão me ouvindo? Não tem como, não. Eu tô. Fiquei triste, mas é porque, como deu problema no computador, eu acho que não vai funcionar, não. Ok? Agora o microfone tá desligado, não tem coisa, não. Então, assim, a cena que Gru encontra o vizinho dele, Fred,
E aí eles conversam um pouquinho. Aí tem muita coisa para explorar. Vou ver se eu consigo pelo menos aqui abrir a. Vou ver se eu abro pelo menos a. Rapidinho, tá? Já vou encerrar. Eu vou ver se eu abro pelo menos o Word aqui. Tem várias coisinhas. Agora lembrar qual foi. Deixa eu ver se é essa aqui. Aqui só para mostrar, né? Então, assim, quem tá com saudade disso aqui, levanta a mão. Então, aqui é só para mostrar, assim, né? Atividadezinha simples que a gente pode fazer, inclusive até mesmo para estudar, tá? Não precisa necessariamente também para os alunos, né? Para, sei lá, tem muita gente que já dá aula de inglês e nós também vamos, né? Quem não dá aula agora vai dar aula futuramente, então, provavelmente. Então, assim, uma cena, logo no iniciozinho, né, que até no YouTube tem lá como a cena introdutória, e aí, nesses 30 segundos aí, mais ou menos, o Gru vai conversar com o Fred. Várias coisas que a gente pode explorar, inclusive aqui tem uma parte que ele fala FYI, é ruim falar sobre uma coisa que vocês não assistiram, né? Mas são coisinhas que a gente pode explorar, sabe? Tem muita coisa de gramática, muita coisa de pronúncia, muita coisa ali do contexto, estudando essa gramática, essa pronúncia dentro desse contexto. E coisas também que a gente pode explorar em língua portuguesa. Geralmente eu gosto de fazer essas worksheets em inglês, para explorar ainda mais essa parte da língua, tá? E aí o diálogo foi esse, gente. Mas é uma pena que eu não consegui mostrar. É assim mesmo. E, e aí eu posso mandar essa atividadezinha ou outras que eu tenho feito, tá? Para vocês. Aí tem muita coisa aqui para explorar, ó, marcadores discursivos, although, unless, ok? Essa própria contexto da piada é uma piada assim macabra, tá? Porque ele tem essa coisa de ser um malvado, né? Mas é um malvado favorito. E aí várias coisinhas que a gente pode explorar, inclusive esse have a good one, né? Have a good one. Que a depender do contexto, pode simplesmente ser, né? Tem um ótimo dia, ou então, se a pessoa estiver saindo para trabalhar, por exemplo, pode ser um ótimo dia de trabalho, né? Aí vai depender sobre qual contexto a gente está falando. Mas aí é isso. Eu sinto muito por não ter conseguido passar, mas this is life, ok? Gente, cadê Zé Linda para falar de fonética? Então é isso, tá? Eu falei bem pouquinho, é só um diálogo mesmo. É bom que eu fico sabendo o que vocês têm assistido. E eu espero até assim que a gente cria. Eu estou com a ideia aí até de criar um workshop, workshop depois. E, e aí a gente pode trabalhar ainda mais com assim, de forma mais prática. Eu já estava um pouco com medo hoje, assim, pensando, não sei se vai dar certo. Mais cedo deu certo o áudio, mas eu acho que deu algum BO aqui no computador. Mas é isso, tecnologia, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou encerrar. Eu acabei falando muito, e aí nós tivemos os problemas técnicos, mas o pessoal continuou, né? Então não deve estar muito ruim, não. Viu? Eu quero agradecer de coração a participação de vocês e convidá-los novamente para os outros eventos que nós teremos, né, nos dias 7, 14, 21, 28, 4, 11 e 18 de agosto, ok? As próximas apresentações aí na próxima terça, dia 7, nós temos a professora Eliana Márcia e no dia 14 a professora Janaína Santos, ok? Então, have a good night, take care, wash your hands. E é isso aí. Qualquer coisa, nós estamos no Insta também, tá bom? E aí, eu acho que todo mundo deve ter o Insta, né? Para quem tem. Então, bye bye. See you. Beijos.